Lola Chomnalis, então com 15 anos, havia viajado para o litoral do Uruguai em dezembro de 2014 para passar férias com a madrinha, o marido e o filho dele. Um dia depois de chegar ao seu destino, a adolescente desapareceu quando ia passear na praia e 2 dias depois foi encontrada assassinada a cerca de 4 quilômetros de casa, numa zona de dunas. A verdade sobre o que realmente aconteceu com a adolescente só foi descoberta quase 10 anos depois do crime, revelando uma atrocidade que revoltou a todos que a conheciam. Olá pessoal, eu sou a Serena, e sejam muito bem-vindos ao meu canal, Relato Criminal. Hoje, trago para vocês um caso que ocorreu no Uruguai e que certamente vai deixá-los perplexos. Preparem-se para conhecer todos os detalhes desta história. E se vocês acharem o conteúdo interessante e informativo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Isso realmente me ajuda muito. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no caso de Lola Chomnalis. Lola Luna Chomnalis nasceu no dia 4 de novembro de 1999, em Buenos Aires, Argentina. Filha de Adriana Belmonte e Diego Chomnalis, Lola também era neta de Beatriz Chomnalis, uma das chefes mais respeitadas da Argentina. Embora algumas reportagens tenham se referido a ela como Dolores, a maior parte dos veículos de comunicação, assim como sua própria família, confirmam que ela era conhecida apenas como Lola. Ela era descrita por seus entes queridos como uma jovem cheia de luz, alegria e doçura, com uma vasta gama de interesses. Lola cresceu em um dos bairros mais populosos de Buenos Aires, cercada pelo carinho e amor de sua família. Em 2014, cursava o ensino médio em uma escola na capital, onde se destacava como uma aluna dedicada. Além de seu compromisso com os estudos, Lola era apaixonada por acrobacias em tecido, uma arte que ela praticava com fervor, e frequentava a academia para manter sua forma física. Seu amor pela arte era evidente, e ela já fazia planos de se inscrever no Instituto Vocacional de Artes, sonhando em explorar ainda mais sua criatividade. No dia 26 de dezembro daquele ano, Lola embarcou em sua primeira viagem sozinha para fora da Argentina. Ela foi ao Uruguai na companhia de sua madrinha, Cláudia Fernandes, e do marido dela, Hernán Tuzinkiewicz, um renomado chefe. O grupo incluía também o filho adolescente de Hernán e, possivelmente, uma filha menor do casal, embora isso não tenha sido completamente confirmado. Eles se hospedaram em Barra de Valizas, no departamento de Rocha, com o objetivo de aproveitar as férias de fim de ano e celebrar a chegada de 2015 juntos. Para Lola, essa viagem não era apenas uma oportunidade de desfrutar do mar e da tranquilidade, ela também simbolizava o início de sua independência, à medida que começava a explorar o mundo por conta própria. Além disso, Lola já sonhava com sua próxima aventura, uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, que seus pais planejavam dar a ela como presente de 15 anos. No entanto, esta viagem ao Uruguai ficaria marcada de forma completamente diferente do que qualquer um poderia ter imaginado. No dia 28 de dezembro, apenas 2 dias após a chegada à casa de veraneio alugada por Cláudia e Hernán, Lola decidiu fazer um passeio pela praia. Ela levou consigo alguns itens em sua mochila rosa, uma garrafa de água, uma toalha de praia e um livro. Vestia uma bermuda jeans e um biquíni, pronta para aproveitar o sol e o mar. Porém, esse passeio, que deveria ter sido uma simples caminhada, como tantas outras que turistas fazem regularmente, acabou se tornando o último momento em que Lola foi vista com vida. Após 4 horas sem notícias de Lola, a inquietação começou a crescer entre os adultos que a acompanhavam e eles decidiram avisar as autoridades. Assim, teve início uma busca urgente, com a participação de policiais e da Marinha do Uruguai, que vasculharam a área por ar, terra e mar na tentativa de encontrá-la. Enquanto isso, a madrinha de Lola entrou em contato com os pais da jovem, que estavam na Argentina. Adriana e Diego, ao receberem a devastadora notícia, viajaram imediatamente para o Uruguai, tomados pela angústia, mas ainda nutrindo a esperança de encontrar sua filha sã e salva. Infelizmente, no dia 30 de dezembro de 2014, 2 dias após o desaparecimento, um pescador local, chamado Ricardo Iamberini, fez uma descoberta chocante.
Ele encontrou o corpo sem vida de Lola em Barra de Valizas, nas praias de Rocha, a cerca de 4 quilômetros da casa que haviam alugado. O corpo estava parcialmente enterrado na areia, em um local afastado e cercado por vegetação. Lola apresentava múltiplos cortes causados por uma arma branca e também tinha um ferimento na cabeça. A autópsia revelou que Lola havia falecido entre 13 horas e 16 horas do dia 28 de dezembro. As investigações forenses indicaram que os ferimentos no pescoço foram infligidos com uma faca, mas não foram a causa de sua morte. Lola foi sufocada com areia, pois partículas do material foram encontradas em seus pulmões. Apesar da brutalidade do ataque, os legistas confirmaram que ela não havia sofrido agressão sexual. As autoridades, em seus esforços para reconstruir os últimos momentos de vida de Lola, chegaram à conclusão de que a jovem havia tentado escapar desesperadamente de seu agressor. Em uma tentativa de salvar sua vida, Lola correu, mas foi logo alcançada. Seu perseguidor a atacou com um objeto cortante. Em seguida, desferiu um golpe em sua cabeça. Em um ato final para silenciá-la, o agressor pressionou seu rosto contra a areia, impedindo-a de respirar, o que resultou em sua trágica morte. O local onde o corpo de Lola foi encontrado estava visivelmente pisoteado, possivelmente pelo próprio criminoso, numa tentativa de apagar quaisquer vestígios ou pegadas que pudessem incriminá-lo. Entretanto, essa não foi a única dificuldade enfrentada pelos investigadores. Posteriormente, foi revelado que as autoridades não haviam protegido adequadamente a cena do crime, o que comprometeu a coleta de evidências que poderiam ter esclarecido o caso. As primeiras investigações focaram-se nas pessoas próximas a Lola, incluindo sua família e alguns conhecidos da região. No entanto, nenhuma pista concreta surgiu dessas investigações. Cláudia, seu marido e o filho do casal, de 14 anos, foram detidos para interrogatório, mas acabaram sendo liberados por falta de provas que os ligassem diretamente ao crime. Hernán, outro suspeito, chegou a ser preso por um dia, devido a algumas supostas contradições em seu depoimento. Este trágico evento não só significou a perda de uma jovem vida, mas também causou danos irreparáveis em relações pessoais. Adriana, algum tempo depois, revelou que a tragédia e a subsequente investigação acabaram com uma amizade de 25 anos entre sua família e a de Cláudia. Em busca de novas pistas, a casa onde Lola estava hospedada foi minuciosamente revistada e várias facas foram apreendidas. No entanto, para a frustração de todos, nenhum desses itens forneceu evidências que pudessem levar as autoridades ao responsável pelo crime. O cônsul argentino em Maldonado agilizou a emissão da certidão de óbito para facilitar a repatriação do corpo com a maior brevidade possível. Finalmente, em 3 de janeiro de 2015, os restos mortais de Lola foram transportados de barco de volta a Buenos Aires. Naquele mesmo dia, uma cerimônia íntima foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Pilar, na Recoleta, onde familiares próximos e amigas de Lola se reuniram para o último adeus. A cerimônia contou com uma missa de corpo presente, e os restos mortais de Lola foram sepultados no cemitério da Recoleta. A despedida foi um momento solene e comovente, marcado pela proximidade e pelo respeito daqueles que a conheciam. Na mesma época, surgiu o que parecia ser um avanço significativo na investigação do caso. As autoridades uruguaias divulgaram um boletim descrevendo um homem que testemunhas afirmaram ter visto caminhando atrás de Lola na praia de Valizas. Tratava-se de um indivíduo muito magro, com altura entre 1,70 metros e 1,75 metros, e idade estimada entre 45 e 50 anos. Junto às características físicas, foi divulgado um retrato falado, elaborado a partir dos depoimentos colhidos. Poucos dias depois, Richard Alejandro Gutierrez, conhecido na região como Conejo, foi preso após ser identificado como o homem descrito pelas testemunhas. Sua semelhança com a descrição era notável, e depoimentos de pedreiros afirmaram tê-lo visto na área onde Lola foi atacada, pouco após o desaparecimento dela. Entretanto, logo após sua prisão, um jornal local publicou que Richard havia confessado o crime, mas essa informação foi rapidamente desmentida pelo Ministério do Interior e pelo chefe de polícia de Rocha. Richard prestou depoimento durante 8 horas perante a juíza Marcela Lopes, que estava à frente do caso. Apesar das suspeitas iniciais, ele foi liberado por falta de provas concretas que o ligassem ao ataque fatal à adolescente, além de não ter sido localizado na cena do crime. Nenhuma das testemunhas que ajudaram a criar o retrato falado conseguiu reconhecer Richard como o homem que haviam visto no local.
Essa reviravolta deixou as autoridades novamente sem um suspeito definido, prolongando a angústia e a incerteza em torno do caso. Quase 2 semanas após a morte de Lola, a investigação permanecia sem resultados concretos. Apesar de 10 pessoas terem sido presas e, posteriormente, liberadas por falta de provas, incluindo o pescador que encontrou o corpo, centenas de pessoas foram interrogadas como testemunhas ou suspeitas, e cerca de 40 delas passaram pelo Juizado Penal de Rocha. No entanto, todas foram liberadas, alimentando ainda mais a frustração e o desconcerto daqueles que acompanhavam o caso de perto. No dia 14 de janeiro de 2015, uma descoberta inesperada trouxe à tona uma possível peça-chave para o caso. A mochila rosa pertencente a Lola foi encontrada abandonada em uma duna, próxima ao local onde seu corpo havia sido localizado. Dentro da bolsa, havia uma toalha e o documento de identidade de Lola, ambos contaminados com fluidos seminais. Os testes genéticos realizados nas amostras revelaram a presença de 2 perfis de DNA, um majoritário, pertencente a Lola, e um outro minoritário, que correspondia a um homem desconhecido. No entanto, inicialmente, esse DNA não encontrou correspondência nos sistemas disponíveis, deixando os investigadores sem novas pistas concretas. Pouco mais de um mês depois, em 18 de fevereiro de 2015, o caso teve uma reviravolta quando as autoridades de Rocha receberam uma denúncia anônima que mencionava o nome de Ângelo Eduardo Moreira Martínez, conhecido localmente como El Caxila. Esse homem foi apontado como um possível envolvido no crime. Ângelo foi prontamente detido e submetido a interrogatórios, e logo surgiram inconsistências em seu depoimento. No início, ele afirmou ter encontrado o corpo de Lola enquanto caminhava pela região, alegando que a adolescente estava parcialmente enterrada na areia. Movido pelo medo de ser acusado injustamente, disse ter decidido deixar o local sem comunicar o achado a ninguém. Contudo, em pouco tempo, Ângelo mudou sua versão, declarando que, na verdade, estava em Montevidéu durante o período em que o crime ocorreu e também no momento em que o corpo foi encontrado. À medida que as investigações avançavam e Ângelo continuava a ser interrogado, suas declarações se tornavam cada vez mais contraditórias. Em um dos depoimentos, ele chegou a afirmar que havia visto Lola viva e que conversara com ela por cerca de 1 hora antes de seguirem caminhos diferentes. No entanto, logo depois, ele mudou sua versão novamente, alegando que a jovem começou a se sentir mal, desmaiou e, ao tentar verificar seu pulso, não conseguiu senti-lo. A confusão em seu relato só aumentou quando os detetives o questionaram sobre a veracidade de suas declarações. Em resposta, Ângelo se mostrou evasivo, o que levantou suspeitas adicionais entre as autoridades. Quando foi lembrado de que ele mesmo havia mencionado anteriormente que tinha conversado com Lola, ele se retratou mais uma vez, negando qualquer interação e dizendo que estava apenas falando por falar. Ângelo afirmou que nunca viu a jovem, mas que havia inventado a história porque se sentia pressionado. Segundo ele, estava mentindo antes e agora estava dizendo a verdade. No entanto, suas frequentes mudanças de versão lançaram mais dúvidas sobre seu envolvimento no caso. Em um esforço para esclarecer os fatos, as autoridades decidiram levar Ângelo ao balneário onde Lola foi vista pela última vez antes de ser atacada. Posteriormente, o levaram ao local onde o corpo da jovem foi encontrado, próximo ao balneário Águas Dulces. A intenção era realizar uma reconstrução dos eventos, mas as inconsistências no relato de Ângelo apenas tornaram mais difícil entender o que realmente aconteceu naquele dia. Os exames psicológicos realizados com o suspeito revelaram que ele utilizava a mentira como um mecanismo de defesa, especialmente quando se sentia ameaçado. Ângelo demonstrou uma habilidade notável para manipular as situações a seu favor, evitando, assim, possíveis consequências. Apesar das inúmeras contradições em suas declarações, seu comportamento não mostrava sinais de angústia ou culpa. Quando, finalmente, foi submetido a um teste de DNA para comparar com o material genético encontrado nos pertences de Lola, o resultado foi negativo, o que resultou em sua libertação. Desde o início, o caso foi marcado por inúmeros obstáculos, incluindo o fato de que o processo passou pelas mãos de 4 juízes diferentes e 6 promotores, o que dificultou a continuidade e a coerência da investigação. Enquanto isso, em Buenos Aires, capital argentina, os entes queridos de Lola continuavam a honrar sua memória. Em 28 de dezembro de 2015, no primeiro aniversário de sua morte, familiares, amigos e colegas se reuniram para prestar uma homenagem à jovem. No Parque Las Heras,
em Palermo, plantaram uma árvore de tilo em sua memória, acompanhada de uma placa comemorativa. Além disso, uma missa foi celebrada na Igreja del Pilar, no bairro da Recoleta, próximo ao cemitério onde Lola foi sepultada. A cerimônia serviu como um momento de reflexão e lembrança para todos que tiveram a chance de conhecê-la e amá-la. Com o passar do tempo, as esperanças de resolver o caso foram se dissipando lentamente, apesar das insistências das autoridades de que a investigação permanecia aberta. Adriana e Diego começaram a perder a fé no sistema judiciário uruguaio. Em março daquele mesmo ano, frustrados com a falta de progresso, solicitaram uma auditoria completa de tudo o que havia sido investigado durante os 15 meses que se passaram desde o terrível ataque que tirou a vida de sua filha. Para eles, o trabalho realizado pela Justiça do Uruguai não estava à altura do esperado. Quase 2 anos após a trágica perda da adolescente, as autoridades só tinham em mãos 2 evidências concretas: uma toalha e um documento de identidade manchados com vestígios de sangue da vítima e de seu possível agressor. A ausência de avanços concretos na investigação mergulhou a família em um desespero crescente, expondo as fragilidades e limitações do sistema judicial em um caso tão complexo e doloroso. Desesperados por respostas, os pais de Lola, através de seu advogado, apelaram à justiça para que ordenasse à polícia científica a realização de exames de DNA em todos os presos da Penitenciária Nacional Concar e da prisão de Rocha. A esperança era de que o verdadeiro assassino, quem tirou a vida de sua filha, pudesse ter sido preso por outro delito nos anos que se seguiram ao crime. Naquele momento, o sistema penitenciário do Uruguai abrigava 10.416 presos, sendo que o Concar era o maior, com 3.400 detentos, enquanto o presídio de Rocha contava com 113 encarcerados. Em 12 de dezembro de 2016, uma audiência foi realizada, na qual as provas foram apresentadas e novas diligências na investigação foram solicitadas. No entanto, naquele mesmo mês, outro suspeito foi submetido a um exame de DNA para comparação com os vestígios de sangue encontrados nos pertences de Lola. Mas, mais uma vez, o resultado foi negativo. Apesar dos constantes reveses, Adriana e Diego não desistiram. Viajaram ao Uruguai repetidas vezes, pressionando as autoridades locais e exigindo justiça para sua filha. Em meio a esses momentos difíceis, os pais de Lola expressaram suas suspeitas de que pelo menos 2 pessoas que ainda viviam na região litorânea estavam envolvidas no crime. Sugeriram que alguns indivíduos conheciam a identidade dos assassinos e que estes provavelmente se aproximaram de Lola de maneira amigável antes de cometerem o crime. Como se descobriria mais tarde, as suspeitas dos pais de Lola estavam corretas. Em 2019, a justiça uruguaia voltou a focar em Ângelo devido às inconsistências em suas declarações. Desta vez, ele foi acusado de ocultação de cadáver, pois as investigações indicavam que ele esteve presente antes, durante e após a morte de Lola. O Ministério Público pediu que ele fosse condenado a 10 anos de prisão por seu envolvimento no crime, e Ângelo foi preso enquanto o processo judicial seguia. Enquanto isso, 5 anos depois do crime, os investigadores começaram a fazer avanços significativos com as amostras de DNA. Em 24 de novembro de 2021, um perito revelou que o perfil genético dos vestígios de sangue encontrados coincidia com o de 2 pessoas já processadas, que se descobriram ser meio-irmãos. Isso indicava que eles compartilhavam uma linha paterna com o autor do crime. Com essa nova informação, os investigadores passaram a investigar os familiares do suspeito pelo lado paterno. No entanto, encontraram dificuldades devido à falta de clareza sobre o número de filhos que o pai biológico relacionado à amostra de DNA poderia ter. Foi então que a geneticista Natália Sanjerg, que liderava o Registro Nacional de Impressões Genéticas, propôs uma solução inovadora. Sugeriu que fossem coletadas amostras de DNA de todos os meio-irmãos maternos, baseando-se na amostra já obtida. Foi assim que identificaram um detento que, naquele momento, cumpria pena e cujo DNA mostrava um vínculo materno com o vestígio genético encontrado na toalha. Após entrevistar o detento, as autoridades conseguiram contatar sua mãe. Durante a conversa, ela revelou que tinha 11 filhos, sendo que um deles foi dado para adoção com apenas 18 dias de vida. Esse filho adotivo, agora um adulto chamado Leonardo David Sena, havia crescido com uma família em La Paloma, Rocha. Com essa nova informação, e após 8 longos anos de investigação, as autoridades finalmente encontraram o suposto assassino de Lola. Em 18 de maio de 2022, a Justiça Uruguaia ordenou uma busca e apreensão na residência do suspeito.
Embora Leonardo tenha se recusado a fornecer uma amostra de DNA, os policiais conseguiram coletar sua escova de dentes. A análise das amostras confirmou que o DNA de Leonardo coincidia com o encontrado na toalha de Lola. Essa descoberta levou à sua prisão e representou um avanço crucial na resolução do caso, renovando as esperanças de justiça para a família Chomnalis. Leonardo já tinha um histórico de envolvimento com o crime, conforme revelado em reportagens divulgadas algum tempo depois dos eventos trágicos. Em 2003, ele foi processado por lesões corporais, mas seus atos criminosos evoluíram para algo ainda mais grave em 2009. Em um episódio particularmente assustador, ele esperou escondido na casa de uma vizinha até que o namorado dela partisse. Com a jovem sozinha, Leonardo a atacou brutalmente e a arrastou para um terreno baldio, onde cometeu um ato de violência sexual. Pelo crime, ele foi preso e cumpriu sua sentença. Após ser liberado, Leonardo se mudou várias vezes, passando por localidades como Castilhos, Águas Dulces e Valizas. Foi em Valizas, em 28 de dezembro de 2014, que ele encontrou e atacou sem piedade a jovem Lola. É importante destacar que o banco de dados da Polícia Científica do Uruguai só foi criado em 2012, o que significa que as impressões digitais de Leonardo não estavam registradas no sistema antes dessa data, dificultando a investigação inicial. No entanto, um dia após as autoridades realizarem buscas em sua residência, Leonardo, então com 39 anos, foi detido na cidade de Chuí, na fronteira entre Uruguai e Brasil. Durante o interrogatório, ele apresentou uma versão questionável dos fatos, afirmando que teria se cortado com garrafas de cerveja no armazém onde trabalhava no dia do crime. Segundo ele, isso explicaria a presença de seu sangue nos objetos encontrados na bolsa da vítima, a qual ele alegou ter encontrado abandonada na praia, a cerca de 2 quilômetros de onde o corpo de Lola foi achado. Entretanto, essa versão foi prontamente rejeitada pelas autoridades, pois não conseguia justificar de maneira convincente a mistura de seu DNA com o sangue encontrado em uma toalha e no documento de identidade da jovem, nem o fato de a mochila ter sido encontrada a uma distância considerável do local onde Leonardo afirmou tê-la achado. Depois de uma exaustiva busca conduzida por civis e policiais, Ângel, outro envolvido no caso, foi libertado provisoriamente em junho de 2022, após ter passado 3 anos e meio preso aguardando julgamento. Avaliações psiquiátricas e psicológicas diagnosticaram Ângel como mitomaníaco, com tendências à irritação e perda de controle, além de um claro desprezo pelos direitos dos outros. Devido à falta de provas, a justiça o absolveu do crime de ocultação de cadáver. Porém, a liberdade de Ângel foi curta. Em fevereiro de 2023, sua situação mudou drasticamente quando os juízes Luiz Vicente, Ângel Chaban e Gabriela Covelli revogaram sua absolvição e o condenaram a 8 anos de prisão por sua participação na ocultação do crime de Lola, confirmando seu envolvimento. Vale ressaltar que Leonardo afirmou às autoridades que não conhecia Ângel. Finalmente, em 17 de abril de 2023, mais de 9 anos após o crime, Leonardo David Sena foi declarado culpado pelo assassinato de Lola Chomnalis. O juiz Juan Jiménez Vera o condenou como autor de homicídio especialmente qualificado. A promotoria apresentou provas cruciais, incluindo o DNA de Leonardo nas manchas de sangue encontradas nos pertences da vítima. Além disso, durante seu depoimento, ele admitiu ter encontrado a mochila da jovem e roubado o dinheiro dela, embora sua explicação sobre como seu sangue foi parar nos objetos da bolsa tenha sido considerada inverossímil. A reconstituição dos fatos indicou uma agressão contínua que culminou na morte de Lola, seguida pelo roubo dos pertences da jovem. As evidências apontavam claramente para Leonardo como responsável pelo crime. O juiz também considerou os antecedentes criminais de Leonardo, incluindo crimes graves anteriores, e o grau de periculosidade que ele representava, resultando em uma pena de 27 anos e 6 meses de prisão, descontando o tempo já cumprido em prisão preventiva. A condenação de Leonardo marcou o fim de um longo e doloroso processo judicial, trazendo um senso de justiça para os familiares de Lola. Em 20 de abril de 2023, quase uma década após o início da luta por justiça, os pais de Lola, Adriana e Diego, expressaram sua gratidão em uma carta pública pelo apoio recebido ao longo do processo. Durante uma entrevista tocante, os Chomnalis compartilharam que, apesar do fechamento do caso, sentiam que Lola continuava presente em suas vidas. É o mais próximo da justiça. Ou seja, justiça seria que Lola estivesse aqui.
Mas é uma aproximação da justiça, desabafou Diego. Com a condenação de Leonardo, os pais de Lola afirmaram que, com a investigação finalmente encerrada, poderiam começar a enfrentar o luto e processar a profunda dor, permitindo-se, enfim, sentir o impacto devastador da tragédia que viveram com a perda de sua filha querida. Bom, e essa foi a história de hoje. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso terrível. Não se esqueçam de deixar um comentário com suas opiniões. Antes de saírem, peço que deixem um like. Se gostarem do conteúdo, inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos. Um grande beijo a todos e até o próximo encontro.